Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre os artigos 1º a 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Talvez você já tenha ouvido falar dela como Lei de Introdução ao Código Civil. E provavelmente você teve aulas sobre isso, ou está tendo aulas sobre isso, ou em teoria geral do direito, ou na própria matéria de Direito Civil 1. Por quê? Porque ela se chamava Lei de Introdução ao Código Civil até o ano de 2010, quando então passou a se chamar Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por quê? Porque, na verdade, essa lei de introdução nunca foi só uma lei de introdução ao Código Civil. Embora ela trate de matéria de direito privado, ela é uma norma que trata sobre todo o sistema jurídico, certo? Vamos lá, então, analisar dos artigos 1º ao 6º e analisar um pouquinho do histórico desta lei de introdução. Como você pode perceber, a gente fala lei de introdução, mas a natureza original dela é um decreto-lei, Decreto-Lei 4657, de 4 de setembro de 1942. Você percebe, então, que ela é uma lei, um decreto-lei, hoje tem status de lei ordinária, anterior, inclusive, à Constituição Federal, mas ela foi recepcionada aqui pelo nosso direito brasileiro, pela Constituição Brasileira de 88, com status de lei ordinária. O que essa leizinha fala, gente? Bom, ela traz somente os alicerces de todo o direito brasileiro, tá? Aí a gente fala que ela é um conjunto de normas sobre normas. Ela abrange o direito privado, mas não é só, ela abrange todos os ramos de direito, tá? Ela constitui, inclusive, o nosso direito internacional privado. Não vamos falar dela inteira nesta aula, ela tem 30 artigos, sofreu inclusive uma alteração recente no ano de 2018, né, em que se inseriram alguns artigos na lei de introdução, mas o nosso objeto hoje é de estudar dos artigos 1º ao 6º, que é muito rico em detalhes e você vai precisar dessa matéria para compreender todo o sistema de normas, o sistema jurídico aqui, tá? O que mais, pessoal, que eu tenho para falar para vocês sobre a lei de introdução? Bom, quais são os conteúdos que ela abrange, então? Vigência e eficácia das normas, nós vamos estudar hoje o que é vigência, o que é eficácia, como é que funciona quando há um conflito de leis no tempo, quando há conflito de leis no espaço. Ela vai tratar de critérios hermenêuticos e de integração e normas de direito internacional privado. Não vamos ver tudo isso hoje, tá? Isso é para você saber que a lei de introdução traz estas matérias e mais as matérias alteradas em 2018 que vão ser comentadas essas alterações para frente. Bom, pessoal, histórico da lei de introdução. Como eu comentei com vocês, ela é de 1942. O que te vem à cabeça quando eu falo em 1942? Getúlio Vargas, Segunda Guerra Mundial, né? Imigração, provavelmente avós, bisavós de vocês chegaram aqui vindos de outros países em decorrência da Segunda Guerra Mundial. E o Getúlio Vargas viu a necessidade, então, em baixar esse decreto-lei, ou seja, é uma norma de competência do presidente da República, tá? Porque ele viu a necessidade de que a lei regulasse a aplicação da lei no tempo e no espaço. Então, nossa matéria hoje é principalmente isso. O que quer dizer isso? Quer dizer que a partir da lei de introdução às normas do direito brasileiro, a lei vale ao mesmo tempo para todos, em todo o território brasileiro. A lei vale ao mesmo tempo para todos em todo o território brasileiro. Mas é uma coisa boba, não é, professora? É óbvio que a lei vale para todos ao mesmo tempo em todo o território brasileiro. Qual que é a grande novidade disso? Bom, hoje parece óbvio, mas na época em que esse decreto-lei, hoje recepcionado como lei ordinária, foi trazido ao nosso ordenamento jurídico,
a lei não valia ao mesmo tempo para todos em todo o território brasileiro, tá? Então vamos imaginar lá que você é de uma colônia de alemães e mata, né? Mata alguém lá da colônia dos italianos. Que lei que você aplicava? A lei brasileira, né, professora? Não era assim na época. Se dizia que aplicava a lei do réu, né? Então agora imagine você, um juiz, tendo que ler em alemão, tendo que ler em italiano para aplicar a lei do réu, né? Então dependia da nacionalidade da pessoa a aplicação da lei, tá? Isso veio a ser melhor pensado, melhor regulamentado pela lei de introdução às normas do direito brasileiro. Não só isso, a lei não valia ao mesmo tempo para todos em todo o território nacional. Ela começava a valer, né? Vou imaginar que tem uma lei publicada hoje, ela começava a valer primeiro na capital, depois no litoral e depois no interior. E isso trazia uma série de inseguranças jurídicas. Primeiro, porque como é que eu vou aplicar a lei da nacionalidade das pessoas se os juízes não têm como saber todas essas línguas, né? E a gente está recebendo um monte de imigrantes em decorrência da guerra. E outra, como é que eu vou saber quando eu tenho um conflito de leis ali entre dois estados, entre duas cidades, enfim, qual lei estava vigindo, qual é a lei que estava valendo? Como é que eu vou fazer essa aplicação? Então tinha muita insegurança jurídica e essa lei veio para apaziguar essa questão e ela é tão importante que até hoje ela está aí, né? E foi alterada recentemente em 2018, recepcionada pela nossa Constituição Federal. Bom, primeiro conceito que eu quero trazer para vocês diz respeito à vigência e à eficácia da lei. Olha só o que eu coloquei. Lá no artigo 1º, se você quiser abrir a sua lei de introdução, pessoal, normalmente no Valimecum, ela vem antes do Código Civil, tá? Vai dizer assim o artigo 1º da lei de introdução. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Vamos ler com mais atenção. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar, ou seja, tem vigência em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Aqui a gente tem o prazo geral, pessoal, da vacatio legis, que é aquele período de tempo entre a publicação da lei e a efetiva entrada da lei em vigor no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Entretanto, vigência e eficácia não são a mesma coisa. A lei pode estar vigente e ter eficácia, ela pode não estar mais vigente, mas ainda ter eficácia, tá? Já vamos comentar sobre isso também. Bom, então eu acabei de falar com vocês sobre o nosso conceito de vacatio legis. O que é essa vacatio? É o período que decorre entre o dia da publicação de uma lei e o dia em que ela entra em vigor, ou seja, tem seu cumprimento obrigatório. Vamos dar uns exemplos para ficar mais fácil de entender? Vocês sabem que recentemente nós tivemos uma reforma trabalhista, na verdade? Todo mundo ficou sabendo disso, ainda que você não seja da área de direito. Mas você sabia que a lei que mudou a CLT, que fez essa reforma trabalhista, ela levou um ano para entrar em vigor, porque a lei disse que a vacatio legis dela seria de 1 ano, ou seja, ela foi publicada, passou 1 ano e apenas após esse 1 ano a partir da sua publicação, após cumprir essa vacatio legis de 1 ano, é que ela passou a ser obrigatória, efetivamente, tá? Por que o legislador faz isso? Bom, para dar tempo de se conhecer a norma. Mas nem toda norma vai cumprir vacatio legis de 1 ano, como foi a reforma trabalhista, ou o Código de Processo Civil de 2015 também cumpriu vacatio legis de 1 ano. Por quê? Porque mudou muita coisa no processo civil, né? Então, você tem o Código de Processo Civil 2015 que cumpriu uma vacatio legis de 1 ano para dar tempo das pessoas conhecerem, estudarem, perceberem talvez alguns erros que perceberam, né? Para daí sim essa lei passar a ter obrigatoriedade, tá? Eu tô falando de leis que levaram 1 ano para cumprir vacatio.
Entretanto, se você abrir teu Vadimécum e começar a olhar, eu tô com o Vadimécum aberto aqui, e começar a olhar o finalzinho de algumas leis, pega lá pro final algumas leis esparsas, você vai ver que tá escrito assim: essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Ora, a lei cumpre então vacatio legis ou não cumpre a vacatio legis? Não cumpre, porque ela vai entrar em vigor no dia da sua publicação, não vai ter vacatio legis. Então, perceba o que está escrito ali no artigo 1º. Salvo disposição em contrário, a lei entra em vigor 45 dias depois de oficialmente publicada. Mas se você tem uma disposição em contrário, né, na própria lei, ela começa a vigorar conforme a disposição em contrário. Reforma trabalhista, 1 ano. Outras leizinhas menos importantes, esparsas, não cumpre vacatio legis. Vai depender do caso concreto. Se não vier nada escrito, qual que é a regra geral, então? 45 dias depois de oficialmente publicada, tá? Então, a regra geral é 45 dias, o que não quer dizer que todas as leis vão cumprir 45 dias. Vai depender da disposição da própria lei, certo? Tranquilo aqui? Vamos adiante, pessoal. O que é a vigência, então? Vigência é o tempo de atuação da lei. Né? Ela está em vigor, ela está atuando, em que se pode ser invocada para a produção dos seus efeitos. Tá? E o que é vigor? Atributo que confere à lei força vinculante, ou seja, diz respeito à obrigatoriedade desta lei. Que é, então, qual que é a diferença então entre vigência, validade e eficácia? Porque você está falando aqui, professora, que a lei ela vai cumprir vacatio legis e daí vai entrar em vigor. Quando que uma lei ela tem vigência, quando que ela tem validade e quando que ela tem eficácia? Bom, vamos falar da validade. A validade ela está relacionada ao atendimento de aspectos formais e materiais exigidos na Constituição Federal, tá? Já a vigência, ela está relacionada à sua publicidade, ou seja, ela foi publicada no Diário Oficial e está em vigor até que seja revogada. A eficácia é quando a lei ainda produz efeitos. Pode ser que ela esteja vigente, tenha validade e tenha eficácia. Né? Ela está em vigor ainda, não foi revogada. Ela cumpre todos os aspectos formais e materiais exigidos na Constituição de 88 e na Lei Complementar 95 de 98. E ela é eficaz porque ela ainda está produzindo efeitos. A regra geral é que a lei, em vigor, né, tem vigência, validade e eficácia. Ela pode ser considerada inválida se não estiver cumprindo ali todos os aspectos formais e materiais. Entretanto, pessoal, é possível que a lei não tenha mais vigência, ou seja, foi revogada, mas ainda tem efeitos, ainda tem a eficácia, tá? Então, não pode confundir os 3 conceitos. Veja só, o que é a eficácia da lei? Ela está relacionada à possibilidade de a lei, uma vez válida e devidamente publicada, vir surtir efeitos junto aos seus destinatários. Mas é possível, por exemplo, uma lei não ter mais vigência, mas ter ainda eficácia, exemplo que eu trouxe para vocês, a enfiteuse. Eu sei que são uns conceitos muito subjetivos, então eu prefiro trabalhar com o exemplo, que o exemplo facilita, né? Bom, eu falei para vocês que a gente teve a reforma trabalhista, que a gente teve o Código de Processo Civil de 2015, mas nós também temos o Código Civil, que é de 2002, tá? Agora você está estudando o Código Civil de 2002, mas eu, que sou mais velhinho um pouco, peguei ainda o Código Civil de 1916, pessoal, tá? E lá no Código Civil de 1916, existia um instituto que chamava enfiteuse, nome feio, né? Dá para dar pro filho, né? José Enfiteuse, Maria Enfiteuse. E essa enfiteuse era uma espécie de aluguel anual que existia na época do Código de 16. Só que, quando veio o Código Civil de 2002, inclusive esse Código Civil também cumpriu vacatio legis de 1 ano, ficou proibida a constituição de enfiteuse. Beleza, agora pensa comigo. Bom, eu tenho um Código Civil de 1916 que tinha vigência até o novo Código Civil de 2002 entrar em vigor.
Entrou o Código Civil de 2002, eu posso constituir nova enfiteuse? Sim ou não? Não, porque o Código Civil de 2002 proibiu, né? Entretanto, quem já tinha enfiteuse constituída na época do Código Civil de 1916 vai ser obrigado a desconstituir essa enfiteuse, esse aluguel nosso, para você entender o que é de forma mais simples. Como é que eu vou fazer se eu tiver problema com essa enfiteuse? Bom, neste caso, embora o Código Civil tenha revogado de 1916, o Código Civil de 1916 não tem mais vigência, mas ele vai continuar tendo eficácia nos contratos de enfiteuse que tiverem sido celebrados na época do Código Civil de 16, percebe? Então, eu posso ter uma lei vigente e eficaz, que é a regra geral. Vigente, válida e eficaz. Mas eu posso ter uma lei não mais vigente, que tenha validade, e que ainda produza certa eficácia, porque a gente tem situações que precisam ser tuteladas ainda, tá? Então, é comum que se peça a diferença entre validade, vigência e eficácia da norma. Pelo exemplo, fica um pouquinho mais fácil de compreender, certo, gente? Eu trouxe um quadrinho para vocês para esquematizar o que a gente falou até agora. Veja só. Vamos pensar no processo legislativo de uma forma mais simplificada. Depois a gente vai estudar com mais detalhes, tá? Vamos imaginar aqui que eu tenho a edição da lei, a sanção dessa lei e, enfim, a sua publicação. Vocês já leram no Diário Oficial? A lei sai publicada em Diário Oficial. Aposto que você já teve contato com o Diário Oficial, embora você não leia todo dia, né? Da publicação é que se conta esta vacatio legis, tá? Então, o que a gente colocou aqui? Inclui na contagem do prazo da vacatio legis o dia da publicação, certo? Ela vai cumprir essa vacatio e vai entrar em vigência, ou seja, vai ter vigência após cumprir a vacatio. O que quer dizer que a lei pode estar publicada, cumprindo o vacatio de um ano, e só depois de transcorrer esse um ano é que ela vai ter vigência, certo? Que mais? Qual que é a regra geral da vacatio legis? Se não houver disposição em contrário, no país é de 45 dias. No estrangeiro, gente, eles adoram perguntar isso, tá? É de 3 meses, não é 90 dias, é 3 meses, porque essa é a redação da lei, tá? Isso está lá no artigo 1º, parágrafo 1º. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Mas se houver disposição em contrário, vai valer a própria disposição em contrário que está na lei, tá? Então, a obrigatoriedade da lei, ela começa no dia seguinte após a consumação da vacatio legis, certo? Então, vamos imaginar que eu publiquei o Código Civil hoje, 25/4, né, de 2020. Eu vou contar uma vacatio de um ano, 25/4 de 2021. Quando será que ele vai começar a ser obrigatório? No dia seguinte, tá? Tem até uma curiosidade aqui, que a Lei Complementar 95 de 98, que trata sobre como as normas devem ser feitas, diz que a vacatio legis deve ser contada em dias. E o Código Civil, a Reforma Trabalhista, enfim, né, trouxe outros prazos de vacatio, tá? A vacatio legis do CPC foi de 1 ano. E como é que conta esse 1 ano? Teve discussão por causa disso. Então, o correto mesmo era ser contado em dias, certo? Bom, pessoal, vamos adiante aqui. Num segundo momento, nós temos aqui o artigo 3º. Eu vou passar a falar do artigo 3º da Lei de Introdução às Normas, que diz assim: ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. O que é escusa? Escusa é desculpa, né? Então, ninguém pode dizer que não cumpriu a lei
porque desconhecia a lei. Até porque isso é muito fácil, né? Ah, por que você fez isso? Ah, eu não sabia que era crime. Ah, por que você fez aquilo? Ah, nem sabia que era crime. Não importa, você não pode alegar que você não sabia para se desculpar por não ter cumprido a lei. Ah, matei ali o caboclo, mas não sabia que era crime matar. Nunca abriu o Código Penal. Não, tá, gente? Então, nós temos aqui, na lei de introdução, esse princípio da obrigatoriedade. Então, por que eu devo cumprir a lei? Porque a lei é cogente. O que a lei é cogente? Ah, ninguém manda em mim, só minha mãe manda em mim. Ninguém manda em mim. Não, nós temos aqui o princípio da obrigatoriedade do artigo 3º da lei de introdução, que diz, né? Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Só que, claro, que esta redação e esse artigo ele pode ser um pouco mitigado, tá? Não quer dizer que você vai conseguir se safar do que afrontar, alegando que não a conhece, mas em algumas hipóteses vai ser possível, certo? Então você sabe, por exemplo, que fazer xixi na rua é crime, né? Atentado ao pudor. Mas vamos imaginar que um indígena venha para a cidade e para ele seja normal fazer xixi na árvore. Será que ele pode se excusar aqui nessa hipótese, né, de não ter cumprido a lei, porque para ele, na cultura dele, é normal? Sim, né? Ou vem alguma pessoa de outro país em que fumar maconha é liberado na rua. E a gente pega a pessoa fumando maconha aqui e aqui é proibido. Ela pode se excusar de não ter cumprido a lei porque ela não conhecia essa lei, porque ela é estrangeira? Sim. Mas a regra geral é que ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Tá? Então eu devo cumprir a lei por quê? Porque o artigo 3º da lei de introdução diz que é obrigatório que a gente cumpra a lei e não pode dizer que não a conhece. Tá? O que mais, pessoal? Antes de falar do princípio da retroatividade, eu vou voltar um pouquinho aqui para falar sobre essa obrigatoriedade também, sobre a publicação da lei, né? Porque a gente fala obrigatoriedade e a publicação está atrelada a isso. Como você percebeu, a publicação da lei ela serve para contar vacatio legis, né? A partir da publicação é que você vai contar vacatio legis. E se não houver a publicação, inclusive, essa lei ela é considerada inválida, né? Porque a publicação é um princípio que deve ser cumprido para que essa lei possa ter validade. Bom, então a lei, a regra geral é que ela seja publicada num diário oficial, tá? Você lê diário oficial todo dia? Aposto que não, né? Nem eu não leio o diário oficial todo dia. Quando muito, abro o Planalto, né? Para olhar o que saiu de legislação nova, se tem alguma coisa nova que saiu no site do Planalto. Mas mesmo assim, todas as leis elas têm que ser publicadas em diário oficial, por quê? Para cumprir esse princípio da publicidade e que no fim das contas é uma proteção à boa-fé objetiva, tá? Então eu sei que você não leu todas as leis, ninguém leu o Vadimeco inteiro, né? Você não leu todas as leis que existem, até porque a malha legislativa do país é muito extensa. Mas como a gente tem publicidade dos atos, a gente cria uma ficção jurídica que a partir dessa publicidade nós temos a obrigatoriedade de cumprir a lei, ainda que não conheçamos essa lei. Por quê? Porque a lei é pública, ela deve ser pública, até por uma questão de fiscalização, né? Não sei se vocês ouviram falar dos diários secretos do Paraná. Foi um escândalo aqui no Paraná, né, que a Assembleia Legislativa criou uma espécie de diário secreto, ou seja, o que retira toda a ideia da publicidade, né, que é essa transparência e que você tenha uma boa fé objetiva nisso daí, nessa questão também, tá? Então, o que eu devo cumprir a lei? Que o artigo 3º da lei de introdução diz que a lei é obrigatória, que eu não posso me excusar dizendo que não a conheço, certo? O que mais, pessoal? Lá no artigo 6º, nós temos o chamado princípio da retroatividade, mas não só isso, tá? Quero que você leia comigo aqui. Diz assim: a lei em vigor terá efeito imediato e geral, né? Então a lei cumpriu a vacatio legis, está em vigor, tem validade, está em vigor, tem validade, tem eficácia e tem efeito imediato e geral, ou seja, vale para todos, ao mesmo tempo, em todo o território nacional,
respeitados o quê? O ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. O que será que é isso, gente? Bom, já entendi, professora. Então, se a lei foi publicada, ela cumpriu o princípio da publicidade. Joia. Se ela vai cumprir vacatio legis, a regra geral é que a vacatio legis, salvo disposição em contrário, seja de 45 dias. Beleza. Se a lei trouxer outra vacatio legis ou dispensar a vacatio legis, ela vai entrar em vigor conforme essa disposição. Beleza. Eu posso ter a revogação de uma lei quando ela então deixará de estar em vigor, mas mesmo revogada a lei pode ter eficácia. Beleza. Agora, o que é esse ato jurídico perfeito? O que é o direito adquirido? E o que é coisa julgada? Os próprios parágrafos ali do artigo 6º vão dizer para a gente, então vamos ler e eu vou explicar para vocês. O que é um ato jurídico perfeito? É aquele já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Então, tá lembrando da enfiteuse? Quando eu constituí aquela enfiteuse, ainda estava em vigor o Código Civil de 1916, mudou para o 2002, não posso mais constituir enfiteuse, mas eu tinha um ato jurídico perfeito, eu tinha feito, né, eu tinha aquela enfiteuse como ato jurídico perfeito, de tal forma que a lei mesmo revogada, ela continua tendo eficácia, porque a lei nova não pode mexer com esse ato jurídico perfeito, porque já está consumado. Acho que fica um pouquinho mais fácil de entender com a aposentadoria. Né? Também nós tivemos aí a reforma da Previdência recentemente. Aliás, né? Não conseguimos quase acompanhar tantas alterações. Né? Mas, enfim. Vamos imaginar, então, que eu já me aposentei segundo as regras de antes da reforma da Previdência. Eu vou perder a aposentadoria? Não, porque é um ato jurídico perfeito, já consumado quando a norma antiga estava valendo, tá? Então não tem como retroagir. Por isso que a gente fala que aqui está inscrito o princípio da retroatividade. Eu não posso andar para trás, retroagir, andar para trás, tá? Bom, e o que é direito adquirido? Direito adquirido, lá no parágrafo 2º, quem quiser acompanhar, assim os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida, inalterável ao arbítrio de outrem. Não entendi nada, vou explicar com o exemplo que é mais fácil. Pessoal, vamos imaginar que você está em vias de se aposentar. E você está lá apreensivo, né, que vai sair a reforma da Previdência. Você acha que seria justo que saísse a reforma da Previdência e de repente mudasse a regra completamente para você, que daqui a 2 meses iria se aposentar? Não, porque você tem uma expectativa de direito e até algumas pessoas direito adquirido, né? Então vamos imaginar que você comeu bola, né? Não pediu a tua aposentadoria, não entrou com um processo administrativo lá no INSS, não pediu a tua aposentadoria antes da alteração da lei. Mas antes da alteração da lei, você já tinha implementado todos os requisitos para conseguir se aposentar. Você só não pediu. O que acontece aqui? Você perdeu o direito ou você tem o direito adquirido? Exemplo de direito adquirido, gente. Eu já tinha implementado as condições para aposentar quando a lei mudou. Eu só não tinha feito pedido administrativo, mas eu vou me aposentar pela regra velha. E se faltava pouco para eu me aposentar, eu vou pegar uma regra de transição, porque não é justo, né? Não tem segurança jurídica que eu simplesmente mude as regras do jogo de uma hora para outra sem pensar nessa questão de quem já estava para se aposentar, né? Então eu vou colocar uma regra mais flexível para que essa pessoa, né, que já tinha uma expectativa de direito e quase um direito adquirido, vamos dizer assim, também não sofra injustamente com a alteração da lei, certo? Bom, que mais, gente? Eu coloquei até no slide para vocês, né, o conceito de cada um. Ato jurídico perfeito e coisa julgada. O que é coisa julgada, pessoal? Coisa julgada é a sentença da qual não cabe mais recurso. É a sentença transitada em julgado, tá?
Então quer dizer que algum processo que já tenha sido sentenciado, e se você perdeu o prazo de recurso ou você deixou transcorrer esse prazo de recurso sem recorrer, nós temos uma coisa julgada. É só isso. Mas uma vez eu me impressionei com um aluno de nono período que falou para mim assim: professora, você parece tão boa advogada, eu queria que você fizesse o meu processo. Eu falei, tá, não, porque o outro advogado fez e perdeu, então eu vou entrar de volta para ver se eu ganho. Gente, você não pode entrar 2 vezes com o mesmo processo, que você já tem coisa julgada, tá? Não pode. É o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei de Introdução, certo? Então, aqui, quando a gente fala da irretroatividade, quer dizer que nós vamos respeitar o ato jurídico perfeito, que é aquele que se consumou à época da vigência da lei. Nós vamos respeitar o direito adquirido, ou seja, você já adquiriu o direito, você tem o direito de exercê-lo, não perdê-lo, tá? E a coisa julgada é aquela sentença da qual não cabe mais recurso. Então, quando você tem uma sentença, pessoal, não adianta você cantar vitória antes do tempo. Por quê? Porque tem recurso. Né? Vocês lembram daquela Miss que ganhou a coroa, depois tiraram a coroa dela e deram para outra? É mais ou menos assim que acontece. Né? Você vem a sentença de primeira instância, vocês não podem nem ficar muito felizes, porque vai que reformam, né, com recurso, tá? Mas uma vez que tenha coisa julgada, que não caiba mais recurso, e cada recurso tem seu prazo, isso vocês vão ver mais pra frente, você já tem a coisa julgada, não dá, né? Vai chorar na cama de que é lugar quente, porque nós temos a tal da coisa julgada, certo? Bom, eu coloquei os exemplinhos para vocês no material. Direito adquirido é aquele que já se incorporou ao patrimônio jurídico da pessoa, né? Eu já adquiri, coloquei o exemplo ali da aposentadoria. Eu só não pedi, mas é meu. Eu já estava com ele aqui na mão. Pode ser que ele não tenha sido exercido, mas ele é adquirido, tá? Que mais, pessoal? Eficácia das leis. Vamos voltar lá para o artigo 2º. O que diz lá, gente? Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Bom, então você já percebeu que vigência é uma coisa e eficácia é outra, tá? Nós temos aqui no artigo 2º o princípio da continuidade das leis, ou seja, a lei ela vai valer até que outra modifique ou a revogue. Assim como a gente tem um processo legislativo para que ela venha a nascer aqui no nosso ordenamento jurídico, nós temos um processo para que ela morra, que é a tal da revogação. A gente vai ver isso ainda hoje, tá? Existe norma com vigência temporária? Sim, existe. Mas a regra geral é que a lei vai valer até que outra venha a modificar ou a revogar. Por quê? Bom, nós temos uma evolução da sociedade e é natural que a gente precise, né, alterar a legislação, tá? Então, a lei vai valer até que outra legislação mais adequada, conforme a evolução social, venha para esse ordenamento jurídico, revogando ela. Essa revogação pode ser expressa ou tácita, a gente já vai ver como é que funciona, certo? Bom, o que diz aqui no parágrafo 1º do artigo 2º? Leia comigo. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, tá? Então, a lei posterior revoga a anterior. Esse é o primeiro critério para revogação, para você matar uma norma, gente. A lei mais nova, a lei posterior, revoga a lei mais velha. Claro, se a gente tem uma evolução social, nós vamos preferir sempre a norma mais nova. A revogação pode ser expressa. Aí tá aqui, ó, quando expressamente o declare. Revogação expressa é tranquilo de você perceber. Por quê? Abra lá nos últimos artigos do Código Civil, você vai ler assim: revoga-se o Código Civil de 1916. Essa é a revogação expressa. Eu sei que a revogação aconteceu expressamente porque a própria lei me disse. Mas é possível, gente, que haja revogação tácita, quando além da lei ser mais nova, ela é incompatível com a lei velha e quando regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil? Vamos imaginar que nós temos uma lei municipal que diz assim: todas as salas de aula
devem ser pintadas de bege. Beleza. Passam-se alguns anos e sai uma lei nova que diz assim: todas as salas de aula devem ser brancas. E agora, gente? Nós temos uma lei que fala que a sala de aula é bege e a outra que diz que é branca. Qual que vale? A lei mais nova, porque trata de forma diferente a mesma matéria que tratava a lei anterior. Não quer dizer que tu vai sair pintando tudo de bege, de branco, porque bege não vale mais, né? A não ser que a lei exija, porque a gente já tava bege. Mas se a gente for pintar uma sala nova, tem que ser de branco, tá? Agora, para você perceber essa revogação tácita é mais difícil, porque você tem que olhar esses 3 critérios. O critério temporal, né? Então a lei mais nova revoga a lei mais velha. O critério material, tem que regular a mesma matéria de forma diferente, tá? E também o critério hierárquico, e tem que prestar atenção nisso, certo? Por quê? Porque a lei para revogar tacitamente uma lei mais velha, além de ela ser mais nova, além dela regular a mesma matéria de forma diferente, ela tem que ter a mesma ou maior hierarquia, certo? Então, se eu tenho uma lei estadual que diz que as salas de aula são brancas e sai uma lei municipal mais nova dizendo que são vermelhas, qual que vale mais, a municipal ou a estadual? A estadual, tá? Então, não houve revogação tácita, por quê? Porque ela é simplesmente incompatível e ela não tem como revogar uma norma mais poderosa, vamos dizer assim, tá? Revogação expressa, gente. A lei diz expressamente: eu estou revogando essa lei. Ponto. É o ideal, é o que seria o perfeito. Mas a lei de introdução trouxe, claro, a possibilidade de revogação tácita, porque a gente não pode ter um conflito de normas dizendo 2 coisas diferentes no ordenamento jurídico, certo? Vou dar um exemplo também para vocês entenderem um pouco. Talvez não seja o melhor exemplo, mas é um exemplo que ilustra bem. Nós tínhamos, porque foi revogado expressamente, tá, gente, com a reforma trabalhista, um artigo que dizia que as mulheres, antes de prestar a jornada extraordinária, deveriam fazer 15 minutos de intervalo para descanso, mas era só para as mulheres, tá? Isso foi revogado com a reforma trabalhista, mas até então, como é que funcionava no tribunal? Bom, se você era advogado da empresa, você dizia que a própria Constituição Federal não tinha nem recepcionado essa norma da CLT, porque todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, idade e tal. Então você dizia o quê? Olha, essa disposição da CLT, ela é incompatível com a Constituição Federal, né? Logo, ela foi revogada tacitamente ou nem foi recepcionada no ordenamento jurídico da Constituição de 88. Agora, se você está advogando para mulher, você faz o quê? Nós temos o artigo da CLT que diz que ela devia ter gozado de 15 minutos antes de prestar a jornada extraordinária, mas ela não gozou, então tem que pagar como hora extra também. E se você fosse homem, advogado de um homem, você falava o quê? Existe esse artigo na CLT, e como a gente tem o princípio da igualdade na Constituição, né, entre homens e mulheres, quer dizer que também o homem fazia jus a esses 15 minutos. Então você percebe que se a gente tem normas que se contradizem no ordenamento jurídico, a gente dá margem a interpretações e o direito é bonito por causa disso, tá? Esse caso é para facilitar o entendimento aí de como é que a gente pensa a legislação, tá? Então a regra geral se eu tenho uma lei mais nova que trata diferente, houve uma revogação tácita. Nós temos a revogação expressa, que é mais fácil. Por exemplo, o Código Comercial, ele foi revogado só a primeira parte pelo Código Civil de 2002, tá? Ele é uma lei de 1850 e tá até hoje uma parte vigente, porque é uma lei muito bem feita, tá? Vamos adiante então, pessoal? Bom, isso aqui parece preciosismo, mas cai muito, em concurso principalmente. A revogação total, ela se chama abrogação, ab início, e a revogação parcial é derrogação, tá? Então, falou em derrogação, é derrogação parcial, é revogação parcial. E se eu falar em abrogação,
Eu estou falando na revogação total de uma lei. Então, o que eu quero dizer com isso? Acabei de falar para vocês que o Código Comercial foi revogado só um pedaço dele, só a primeira parte. Nós tivemos uma derrogação do Código Comercial pelo Código Civil de 2002. E o Código Civil de 1916, ele foi completamente revogado, ou seja, abrogado, inclusive expressamente, pelo Código Civil de 2002. Bom, vamos então prestar mais atenção nesse conceito de revogação expressa e de revogação tácita. Na revogação expressa é simples, tranquilo, a lei indica o que está sendo revogado. Tá? Pode revogar uma lei inteira, pode revogar um pedaço, pode revogar um artigo. Né? Revoga-se o artigo tal da lei tal, vem escrito. Mas a revogação tácita, a lei ou o artigo da lei continua presente, mas não tem aplicabilidade, pessoal. Tá? Por quê? Porque eu tenho um conflito de normas. A norma de mesma ou maior hierarquia, mais nova e que trate de matéria diferente, vai prevalecer sobre a lei velha de mesma ou menor hierarquia, ou até igual hierarquia, claro. Tá? Então, a revogação tácita traz discussões, porque nem sempre se concorda que a revogação ocorreu. Né? Eu sei que é estranho falar isso, mas a divergência de interpretações é real, certo? Bom, pessoal, então a gente viu até agora o artigo 1º da lei, né, que diz acerca da vacatio legis, tá? Nós vimos o artigo 2º da lei, que diz acerca da vigência da lei, né, a regra geral é a continuidade da norma. Sobre a revogação expressa e tácita, nós vimos o artigo 3º da lei, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não conhece, princípio da obrigatoriedade. Nós vimos o artigo 6º da lei, né? A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. E eu quero falar para vocês sobre um conceito chamado repristinação, tá? Isso está lá no parágrafo 3º do artigo 2º. Vai dizer assim: salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Não entendi nada. Vamos ver, pessoal. Repristinação, ela só é admitida aqui no direito de forma expressa, então não pode ocorrer repristinação tácita. O que é repristinação? Vamos imaginar, eu fiz até um desenho aqui para vocês, que eu tenho uma lei A. Ó, presta atenção aqui na lei A. A lei A diz assim: o quadro é verde. Passa-se os anos, passa-se os anos, passa-se os anos, vem uma lei revogadora B que diz assim: o quadro é amarelo, revogando-se a lei A. Beleza. Aí passa os anos, vem uma lei C que fala assim: o quadro é bege, revogando-se a lei B. Mas perceba que na lei B existia um artigo revogando a lei A. Se a lei C revogou a lei B, que revogava a lei A, essa lei A volta dos mortos, o Walking Dead, não, ela não repristina, a não ser por expressa disposição. Se a lei disser que ela repristina, ou seja, que ela volta dos mortos, volta à vigência, sim. Mas pense, como a gente tem a necessidade de que a sociedade evolua, se eu tenho uma lei nova, não tem por que eu desenterrar uma lei que já foi revogada por outra lei, ainda que esta outra lei tenha sido revogada também, certo? Então, a repristinação não é que seja proibida no direito, tá? Não é proibida, ela é permitida desde que expressamente, o que quer dizer que não existe repristinação tácita, né? Então, tem revogação tácita. Repristinação não existe na forma tácita, apenas na forma expressa. Bom, gente, vamos pensar num caso concreto a partir desses conceitos que a gente viu na aula de hoje? Vamos imaginar que hoje a gente passe a considerar a falsificação de CDs, né, a contrafação, crime hediondo. A lei se aplicará àqueles que já estão presos?
O que a gente está falando aqui? Da retroatividade. A regra geral é que a lei não retroage, né? Então, se começar a ser considerado crime hediondo, quem já está preso, vamos dizer, por esse crime, não vai sofrer aumento de pena. Vamos pensar um outro exemplo. Se a gente extinguir do ordenamento jurídico o crime de falsificação. Todo mundo que está preso por falsificação, ou vamos excluir, né, revogar o artigo que fala que matar é crime. Todo mundo que estiver preso tem que ser solto, tá? Porque a regra geral é que a norma não retroage, a não ser em benefício da pessoa, do réu, tá? Então, a gente vai retroagir só quando houver benefício, mas a regra geral é que não vai retroagir, tranquilo? Bom, gente, esses foram os nossos comentários aqui da primeira parte da lei de introdução, tá? Vocês perceberam que é pouco texto, mas é muito detalhe. E nas próximas aulas eu continuo comentando os próximos artigos e eu vou voltar no artigo 5º para falar também da próxima matéria, tá bom? Obrigada, tchau, tchau!